propôs um projeto de lei para criminalizar torcidas organizadas de futebol. A apresentação do projeto foi feita pela ministra da Segurança, Patrícia Burke. O objetivo é definir as torcidas como um tipo de associação ilícita e agravar as penas para os envolvidos. A lei local prevê de 5 a 20 anos de prisão. O conteúdo deve agora ser debatido pelo Congresso. Esta tentativa da gestão de Milei ocorre após algumas torcidas nacionais manifestarem apoio e participarem da tradicional marcha feita por aposentados. Quero começar este assunto aqui com o Rodolfão, que já foi jogador de futebol profissional, passou aí em alguns clubes importantes, já conviveu também em outros ambientes no mundo do futebol. Rodolfão, como é que você vê essa iniciativa aí? Criminalizar a torcida organizada, iniciativa de Javier Milei, e aí? Nelson, eu acho que ele está tendo coragem de fazer o que muitos brasileiros já pensaram em colocar aqui no país, em fazer aqui, tá? Para pensar uma coisa, membros de organizações de torcidas organizadas, como é que você enxerga essas pessoas? Eles trabalham com o quê? De onde vem a renda deles? Já pararam para pensar nisso? Não. Você anda, você vai na galeria do rock, tá lá alguma torcida, eles estão sempre lá conversando, estão sempre lá. É o tipo de trabalho deles, mas quem sustenta a torcida organizada? Vocês já pararam para pensar nisso? Muita gente vai falar que é a venda de uniforme. Não, não é a venda de uniforme. Quem mantém a torcida organizada são os próprios clubes. Por isso que eu acho sensacional quando um clube é penalizado, é responsabilizado, quando uma torcida organizada comete um crime, quando uma torcida organizada promove um escândalo de briga, onde as pessoas do bem acabam sendo afetadas por isso. A posição do Javier Milei é uma posição de coragem. É muito difícil enfrentar lá a galera da Argentina, o pessoal do Boca Juniors, do River Plate, que são torcidas apaixonadas pelos seus times, mas que também, vira e mexe, estão envolvidas em escândalos, sobretudo de violência. Colocar como facções criminosas, olha, eu não sei se daria certo aqui no país, mas que ele está sendo corajoso lá, ele está sendo, Nelson. Lembrando que a torcida argentina, as organizadas, algumas têm um histórico recheado ali de atos violentos, né? A gente teve até uma final de Libertadores que poderia ser uma festa do futebol argentino. Vocês se lembram? No Rio de Janeiro. A gente teria Boca e River na final da Libertadores e a final foi onde? Madrid. Santiago Bernabéu. Por quê? Porque lá eles não deram conta de fazer um negócio com segurança. Teve ataque de um pro outro. A professora vai falar verdade? Depois a gente fala. Fala aí, professora. Não, na verdade, eu só acho que a gente deve separar algumas coisas, né? O fato de existir uma torcida organizada e que pode ganhar contornos de ser aí a testa de ferro para atividades ilícitas e fomentar a questão da violência é uma coisa. Eu entendo que talvez seja um pouco radical demais enquadrar uma torcida organizada como uma organização criminosa. Porém, vejo com excelentes olhos, e poderíamos trazer isso aqui também, que os dirigentes fossem diretamente responsáveis pelos atos da sua torcida organizada. Porque isso é uma coisa diferente, né? Então, acho que algo que leva numa melhor aplicabilidade da lei, porque nada justifica essas turbas aí que acabam fazendo arrastões verdadeiros, levando violência, tirando o melhor que o esporte tem, que é um espírito de união, de competitividade sadia. Então, o fato de existir uma torcida por si só não deveria ser levado, pelo menos não sei lá, mas aqui não deveria ser levado, né? No futuro não vejo como trazer isso para cá, por exemplo, para enquadrar como uma associação criminosa. Mas, de fato, muita coisa neste país, e acredito que lá também, acaba sendo testa de ferro para crime organizado, acaba sendo testa de ferro para lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, apurar-se, passar uma peneira nessas torcidas é uma coisa. Trazer aí medidas mais efetivas é uma outra coisa. Agora, colocar tudo como uma associação criminosa, eu acho que é um pouco exagero. A gente tem aqui na mesa hoje, numa ponta um corintiano, na outra ponta um palmeirense. Numa ponta um diretor do Corinthians, na outra ponta um conselheiro do Palmeiras. Quero saber se eles vão concordar sobre esta medida de Javier Milei. Vamos começar com o Felberg aqui, representando a ponta corintiana dessa mesa. Vai lá. Eu acho que isso independe da divisão clubística. Os meus antecessores, o Rodolfão. Agora não tem mais como errar, fiz o mnemônico. A gente precisava saber qual era o seu papel, assim, você era goleiro? Era zagueiro. Pelo amor de Deus. Inclusive, morei lá no Corinthians, morei no Parque São Jorge. Demais. Quem ia dividir uma bola com você? Ninguém, né? O Rodolfo, pelo porte físico dele,
Eu imagino que ele era aquilo que o professor Vanderlei Luxemburgo definiu como zagueiro, quando se referiu ao tal Odivan. Então, eu imagino que seja algo dessa linha. Tá em extinção, não tem mais zagueiro. Calma aí. Menos. Mas saia jogando. Mas ainda é o que interessa. Tanto o Rodolfão, zagueiro, quanto a professora Cíntia colocaram pontos que são pertinentíssimos. Só tem algum acréscimo a fazer. No direito brasileiro, a responsabilidade penal, e no direito penal em geral, a responsabilidade é personalíssima. É a pessoa física que responde pelos atos que praticam. Óbvio que, tendo 3 ou mais, vão responder por associação criminosa, existem agravantes, mas é completamente inconcebível, e não obstante a coragem do presidente Milei, enaltecida pelo Rodolfão, completamente inconcebível você pretender qualificar toda uma categoria como ilícita, como ilegal e como até criminosa. As torcidas organizadas são um fenômeno que existem no mundo todo. Vídeos hooligans britânicos, os barra bravas argentinos, e aí, Rodolfo, não é só o Boca e o River que são os exemplos superlativos, mas só em Buenos Aires nós temos 10 times com torcidas fantásticas. Eu fui assistir o Corinthians lá na Argentina contra o Racing, em Avejaneda, a torcida deles é maravilhosa, são torcidas organizadas que fazem mesmo a festa do futebol. Então cabe ao poder público, ao invés de pretender criar movimento legislativo inverso, qualificando como criminoso toda uma gama de torcedores, mas cabe ao poder público dar segurança para que não ocorra aquilo que aconteceu na final da Libertadores, muito bem mencionado pelo Nelson Kobayashi, de uma final da Libertadores ter que ser levada para Madrid. O poder público, por exemplo, em São Paulo, nós temos a questão aqui de que os clássicos não têm mais 2 torcidas. Era a coisa mais linda do mundo você ver o Morumbi ali com Corinthians e Palmeiras, 2 torcidas. Eu lembro o respeito que dava a hora que a torcida adversária levantava na hora do gol. Isso não existe mais, isso nunca mais vai ter. Mas até 2015 vinha um percentual pequeno, 5%, 10% de visitantes. Hoje em dia, a torcida única. No meu modo de ver, e essa questão da torcida única vai estar num ocaso, isso tende a cair, porque não é correto. No meu modo de ver, tem que se garantir, o poder público tem a obrigação de garantir a segurança do torcedor para que haja 2 torcidas nos clássicos, ainda que uma em menor número. E apurar e punir aqueles que cometem crime. O caminho, a obrigação do Ministério Público, da polícia investigar, do Ministério Público processar, é punir aqueles que cometem o ilícito penal. E não se fazer um movimento totalmente inverso, se positivar uma definição de que toda uma gama de torcedores é criminosa. E você, Guilherme Mendes? Vai seguir o voto do relator corintiano? Sigo o voto do relator corintiano e acrescento que, no caso da Argentina, o que a gente vê lá é mais um casuísmo, não é? Aliás, o presidente Milei, ele é mestre nisso. Por quê? Porque, nesse caso, as torcidas uniformizadas se alinharam aos aposentados quando, dentro das reformas que ele vem propondo, parte dos aposentados foi às ruas reclamar, sobretudo, da situação econômica que o país está vivendo. E bater em velhinho é fácil. Bater em barra brava, a conversa é um pouco diferente. E ele sentiu que, se as torcidas uniformizadas na Argentina, que têm uma força e um poderio político, econômico muito maior do que as brasileiras, é muito importante se dizer isso. A realidade das torcidas uniformizadas na Argentina é muito diferente no Brasil. Ele sabe que, se essas torcidas entrarem pesado contra o seu governo, a chance dele cair é enorme. E eu falo que a questão é casuística por quê? Porque pouca gente sabe, mas um dos principais apoiadores no Congresso e um mentor econômico do governo Milei, o ex-presidente Maurício Macri, foi presidente do Clube Atlético Boca Juniors. Inclusive, tinha dentro do seu governo membros da torcida La Dolce, que é a torcida principal organizada do Boca Juniors. Então, a ligação entre futebol, torcida organizada e política na Argentina, no governo Macri, é algo que nunca se viu na história do futebol mundial. Eu não estou falando aqui de América do Sul e nem de Argentina, mas na história mundial. Só que aí é que entra a ironia dessa história. Bom, então quer dizer, o Milei estaria tomando uma medida contra um dos seus principais apoiadores políticos? Isso seria um contrassenso, mas não é, porque no ano passado o Maurício Macri, junto com o Ibarra, fez uma das chapas e concorreu e perdeu a presidência do Clube Atlético Boca Juniors para o Juan Riquelme, que hoje é o atual presidente. Então, essa medida tem nome, endereço, CPF, né? No caso da Argentina não é CPF, mas está totalmente direcionada à volta do comando do Clube Atlético Boca Juniors, que inclusive o presidente Milei
é um votante, esteve lá e foi vaiado, xingado quando foi votar no seu companheiro de governo, Maurício Macri, derrotado por 64-36 contra o Riquelme. A história aí passa um pouco pelo Clube Atlético Boca Juniors. Contextualizou, hein? Muito bom, Guilherme. Agora, para fechar muito rapidamente, hein? Quanto que vai ser o jogo da volta do Paulista? Rapidinho. 1-0. 1-0. Nós vamos ganhar nos pênaltis. Tá. E você, Maurício Felberg? Eu discordo da previsão do Guilherme. Eu acho que a tendência é o Corinthians vencer novamente. Vencer novamente agora em casa, conseguir uma vitória muito... Sempre muito difícil jogar na Arena do Palmeiras. Vamos lá, palpite. Quanto? Rapidinho. E aí? 3-1 Corinthians. 2-1. Pra mim, como bom São Paulino, Rodolfão também, esse campeonato já tá manchado pela arbitragem. Não se fala mais isso, a gente segue a pauta aqui. Vai, Corinthians. Vamos mudar de assunto.